O boom do comércio eletrônico do Brasil tem perdido a força neste ano, após uma euforia nas vendas pela internet a partir de março de 2020, quando o mundo ficou trancafiado com a pandemia. As vendas pela internet recuaram pela primeira vez em abril, uma retração de 6,5%, e a queda seguiu em maio com uma retração de 1%. Os dados são comparados ao mesmo período de 2021 e são da consultoria de pesquisas MCC Neotrust. Segundo quem acompanha o setor do varejo, esse desaquecimento nas vendas já era esperado em algum momento, mas não quedas seguidas como ocorreu em abril e maio. Há de fato um pessimismo na maior parte das varejistas brasileiras. As ações que mais caíram na Bolsa Brasileira no primeiro semestre foram de marcas ligadas ao varejo. Varejo do novo normal esfriando, no Terraço Cast de número 326. A abertura é Bruno Meyer na Jovem Pan News comentando dados recentes do setor do varejo. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da madrugada de 14 de julho de 2022, uma quinta-feira, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 326 estou outra vez com o trio mais amado do Brasil, vamos a elas. E aí Fernanda, tudo bem? E aí pessoal, mais um episódio, mais um dia sim, dia não, falando de logística, né? Não tem como fugir. Fala Renata, de volta à Califórnia, tudo certo? Oi Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata trazendo sempre o boletim internacional, dessa vez de volta na Califórnia, e essa semana eu vou comentar com vocês um pouco sobre inflação nos Estados Unidos. Eu sei que é um tema que já tem sido recorrente aqui no nosso podcast, mas é sempre importante a gente acompanhar porque o impacto, né, da inflação é global e tem a ver com a vida de todo mundo. E também ela, Raquel, que a cada semana está em um lugar do mundo e sempre com previsão do tempo. Tudo bem, Raquel? Alô, terraceiros, terraceiras, Caio. Bom dia pra vocês. Claro, quando eu gravo esse áudio de manhã. E como vocês podem ouvir provavelmente pelo barulho do avião aqui atrás de mim, sim, eu estou em São Paulo, né? Eu tô limitando aí as minhas movimentações para o final da semana. Então, infelizmente, os terraceiros pararam de pegar as minhas movimentações. Mas vou contar pra vocês que sim. Estive no litoral, esse fim de semana foi ótimo. Um sol. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu não tenho o que falar aqui da previsão do tempo, porque senão dá uma zicada. Eu sinto que tem ali uma relação, né? Eu diria assim, até uma relação causal aí entre as minhas falas, né, do tempo e o tempo em si. Então, vamos tentar começar, né, a evitar essas zicas, né? E eu vou falar da previsão do tempo aqui de São Paulo, né? A previsão do tempo é bem maluca. A gente teve aqui muito calor ontem, muito frio hoje e amanhã fiquei sabendo que vai ser o quê? Muito calor novamente. Então, aquela previsão que a gente gosta aqui pra São Paulo, né? Tempo maluco continua. É muito fácil encontrar o Terraço por aí. É só olhar o Linktree que está na descrição desse episódio para encontrar mais da nossa atuação. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e no Twitter. Além também de encontrar informações sobre o nosso MBA em Economia e Investimentos, que está com as matrículas abertas e você que deixou os dados lá, já estamos entrando em contato com você, não deixe de se matricular. A primeira turma agora está com matrículas abertas entre 23 de julho e 8 de agosto, não perca tempo, se você se interessou vai lá, e até como você pode comprar uma caneca do Terraço. Confere lá que você vai gostar. Sem mais delongas, vamos então para o 326. Fernanda, de um boom do chamado novo normal a uma retração recente 2 meses seguidos. O que é que está acontecendo com o varejo online? Essa foi uma semana super especial para quem gosta de promoções, porque a gente teve uma série de promoções no varejo online, especialmente puxado pelo Prime Day da Amazon,
Não sei se vocês acompanharam, mas esse dia é um dia já comum dentro da Amazon e acabou puxando vários outros e-commerces para entrarem nessa onda agora do dia 12, 13 de julho ali. E como também no final desse mês de julho a gente vai ter aqui no Brasil a edição de 2022 do Fórum de E-Commerce, eu acho interessante a gente tratar desse assunto. Por quê? O que a gente tem hoje? Hoje eu digo nesse ano de 2022. A gente tem, na verdade, um cenário de revisão das projeções de venda, reduzindo de 8% para 5% nesse ano de 2022. É bem verdade que os padrões estavam bem altos, porque durante a pandemia a gente viu um fortalecimento do e-commerce e durante esse período, além de todo o gatilho, né, que as pessoas tinham descontando o peso do dia a dia da pandemia na facilidade que é comprar online, a gente viu também o crescimento de algumas práticas nesse comércio que posso dizer que ditaram tendência. Então, por exemplo, a gente tem as assinaturas que dão direito a frete grátis, a gente tem cashback, a gente tem cupons de desconto e esses aí nem se fala, né? Eu mesma nem considero fazer uma compra online se ela não tiver pelo menos um desses três aí, desses três pilares do comprador online. Ou cashback, ou frete grátis, ou um cupom de desconto. Inclusive, algo que eu venho percebendo é como a loja física hoje adota cada vez mais a função de ser uma vitrine de produtos, ou seja, um lugar onde o consumidor vê o produto, sente, testa, experimenta, mas acaba fechando a compra pelo aplicativo, porque pelo aplicativo, além de receber em casa, ele tem um desconto. Então, de fato, a gente foi, digamos, acostumado a isso durante a pandemia e essa era a ideia, né? Não tinha nada de errado, porque a ideia era trazer mais clientes e fazer com que essas empresas se fortalecessem no jogo de concorrência. Então, o custo de aquisição desses clientes fez com que o varejo assumisse custos com logística, com publicidade, mas agora a gente vê a conta chegando. E agora, em 2022, e se vocês, como eu, não são, como que eu posso dizer, controlados no consumismo, vocês podem ter percebido que as condições de compra vêm mudando. Muitas startups que injetavam muito dinheiro dando cupons surreais para novos consumidores vêm mudando a sua política e, principalmente, os grandes e-commerces, os grandes marketplaces, que vem aumentando a régua do valor mínimo para o frete grátis, por exemplo. O cupom que antes era de 30%, agora vira 10%. Então, o que a gente deve perceber daqui em diante são algumas mudanças de estratégia. A estratégia dos marketplaces daqui para frente deve ser muito mais voltada à rentabilidade das campanhas, ou seja, fazer algum tipo de campanha nesse sentido, mas pensando no retorno financeiro com a campanha e mais do que a métrica de aquisição de novos clientes, por exemplo. A sócia da consultoria Bain Company, a Luciana Batista, comentou exatamente isso para a matéria do Valor Econômico, que saiu também essa semana sobre o tema. Segundo ela, não faz mais sentido ficar comprando cliente digital a qualquer CAC. CAC no mercado de mídia digital, no marketing, é uma sigla comum para custo de aquisição de cliente. Então, não faz sentido ficar comprando cliente sem que a empresa consiga diluir isso pelos níveis mais baixos, né, de venda. Então, como a gente estava falando nos últimos episódios sobre logística, eu acho que vale a gente lembrar sobre como o estoque pode pesar para essas empresas, né? Então, a gente tinha lá aqueles dois modelos comentados, o just in time, ou seja, quando a empresa produz de acordo com a demanda, e o just in case, que seria manter um certo estoque como uma forma de seguro para que a demanda seja atendida. E pensando nisso, né, sobre o custo de estoque, sobre qual seria o ponto ideal de estoques, a gente vê esse debate surgindo no varejo também, porque talvez aquela entrega super imediata, que é inacreditável às vezes, né, você compra o produto em horas, ele chega na sua casa, talvez esse tipo de entrega seja tão custosa para a empresa que o ganho marginal com a satisfação do cliente não venha a cobrir tanto esse valor. Ou seja, é um custo muito grande para a empresa manter esse tipo de logística.
né? Ainda mais quando oferece o frete grátis. E para cumprir esse prazo super rápido de entrega que as empresas promovem, elas mantêm as dark stores, que são lojas mais centrais, perto de localidades estratégicas para conseguir fazer essas entregas imediatas. Só que essas dark stores nada mais são que estoques em lugares super centrais. E por serem tão centrais assim, a gente está falando de 1 metro quadrado caríssimo, né? Tudo isso entra na conta. E agora, colocando também o meu chapeuzinho aqui de Product Manager, para a gente falar de toda essa infraestrutura, é preciso ter uma arquitetura de produto digital para suportar tudo isso, para suportar todo esse fluxo de pessoas. A gente sempre precisa imaginar que a internet, né, o mundo digital, é como se fosse uma avenida de comércio super movimentada, né? Tem um fluxo de pessoas super intenso. Então, o custo para você estar numa vitrine bem exposta ali é caro. Então, para manter e financiar um app é caro, para um site a manutenção e, enfim, o desenvolvimento é tudo muito caro, especialmente num mercado em que a mão de obra para se desenvolver produtos digitais, sites, aplicativos, é uma mão de obra extremamente concorrida. Para você conseguir um dev que não esteja trabalhando numa empresa no exterior, enfim, é uma mão de obra super concorrida, então o investimento é alto para criação, para adicionar novas funcionalidades, para ter um site que seja responsivo, enfim. Além de tudo isso, a gente tem também um investimento para manter o tráfego, né? Pensando nessa via super movimentada que é a internet, as empresas fazem investimentos milionários para manter anúncios, tráfego pago, enfim, para que o Google, outros buscadores continuem mostrando essas empresas, né, para o usuário. Então, provavelmente, o que a gente deve acompanhar daqui para frente é uma desaceleração no sentido de mudar, né, essa engrenagem um pouco, fazer ajustes, rebalancear para que o varejo online consiga voltar a responder positivamente. E agora, como a gente está no segundo semestre, o que não vai faltar é oportunidade de datas comerciais para que os grandes marketplaces, enfim, todo o e-commerce do Brasil possa validar com o usuário essas mudanças de estratégia, né? Mudando a direção, ao invés de ser para o sentido de aquisição de novos clientes, mais no sentido de campanhas mais rentáveis. O varejo de hoje em dia, e certamente isso foi bastante acelerado na pandemia, é muito mais misto do que antigamente. Já percebeu? É cada vez mais comum que você acabe sendo convencido a comprar algo que vê numa loja física por meio digital, ainda que não imediatamente. Um exemplo bastante interessante de modelo de negócio híbrido é a loja Amaro. Isso não é um publi, tá? Mas este que aqui a Ancora recomenda que você ainda tenha alguma experiência com essa loja. Literalmente as lojas são quase apenas para te lembrar que a marca existe, porque você pode experimentar lá para descobrir seu tamanho e então comprar tudo online. A questão do varejo hoje é um pouco mais complexa do que antes. Pensava-se que com a pandemia os hábitos seriam para sempre transformados, ficando muito mais focados no meio digital. Mas na verdade o que aconteceu mesmo é que as pessoas se tornaram mais exigentes em meios diferentes, físico e digital. Isso tudo custa muito dinheiro e, para ficar ainda mais complicado, estamos vivendo uma época em que passamos por escassez de quase tudo, e isso joga os preços para cima. Será que estamos caminhando para o fim das estruturas de grandes praticidades do tipo pague uma tarifa fixa e tenha frete grátis em tudo que você comprar? Levando em conta que muitas empresas do varejo estão passando apuro para conseguir rentabilizar essas praticidades, não podemos descartar nenhuma possibilidade. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Os Estados Unidos reportaram nessa terça-feira, dia 13, quando a gente está gravando aqui o podcast, a maior inflação ao consumidor desde 1981. Foi divulgado o índice anual, né, agora no final de junho, 9,1%. Quer dizer, a gente está caminhando para os 2 dígitos de inflação nos Estados Unidos. O preço subiu, né, os principais preços, né, a inflação foi puxada por aumento dos combustíveis, como vocês sabem, né, mas também não só. Alimentos, aluguel, material de construção
produção também subiu bastante aqui nos Estados Unidos e a expectativa é que o Fed deve elevar novamente os juros para o consenso de 0,75 a mais na próxima reunião no final do mês. Esse índice, né, ele foi divulgado e ele é bem acima do que estavam esperando. Também subiram, né, além do que eu já falei, gastos com saúde, automóveis, roupas, móveis, enfim, praticamente quase tudo aumentou de preço aqui nos Estados Unidos. E é o maior aumento mensal em 17 anos, quer dizer, maior inflação anual, né, em 40 anos, mais de 40 anos, né, desde 81, acho que só eu era nascida aqui nessa época, quando a inflação anual dos Estados Unidos, né, foi maior do que 9,1%, e também é o maior aumento mensal em 17 anos. Em maio, a inflação já tinha subido 1% e agora subiu 1,3% em junho, aí fazendo esse acumulado de 9,1% nos últimos 12 meses. Também, divulgando, né, os índices da economia americana, também houve um aumento maior do que o esperado na abertura de novas vagas de emprego, o que demonstra, né, que essa política monetária mais restritiva do Fed ainda não tem surtido efeito em reduzir a demanda interna nos Estados Unidos. O aumento dos combustíveis é a principal, né, força, né, para a inflação nos últimos meses e representa aí cerca de metade desse impacto. Mas os preços não vêm subindo só por causa do petróleo, né? Eles têm subido também por causa de uma ruptura dos canais de oferta, né? Desde a pandemia, toda a circulação, o comércio internacional ficou reduzido. A gente também teve junto a isso um estímulo fiscal, né, de vários governos, inclusive dos Estados Unidos também, para fazer frente à redução da atividade econômica durante a pandemia. E depois, para piorar tudo, a gente teve a guerra a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que também fez aumentar os preços do petróleo e acaba tendo impacto em todos os preços da economia. Então, com isso, né, como a gente está vendo aqui na quarta-feira, já tem acontecido desde o começo do ano, né, o mercado de ações está caindo bastante, o dólar está subindo e também está aumentando a procura por títulos, né, do Tesouro Norte-Americano, que é o que sempre acontece quando a gente tem, né, inflação, expectativa de aumento de juros, os investidores correm para mercados mais seguros, isso faz elevar o dólar e acaba também aumentando a demanda por títulos do governo dos Estados Unidos. A situação não é melhor na Europa, pelo contrário, ela é pior, né? Porque a Europa é muito dependente do gás e do petróleo russo. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, por exemplo, 1/3 do que eles consomem de gás natural vem da Rússia. Então há uma expectativa, assim, né, bastante grande, uma preocupação de que esses preços vão continuar aumentando, a conta de energia na Alemanha deve disparar e principalmente piorar ainda mais quando chegar o inverno, né? A gente, como vocês sabem, tá no período de verão no hemisfério norte, o consumo de gás aumenta muito no inverno, né, para o aquecimento das cidades e tal, e isso pode causar, assim, a falência de muitas empresas, e não só de pessoas, mas também de empresas. O parlamento alemão acabou de passar essa semana uma nova legislação para tentar resgatar as empresas que eventualmente venham a falir por conta desse aumento dos preços da energia. E isso tem gerado, né, na verdade, um grande dilema para o Ocidente, né, porque a maior parte dos países do Ocidente, né, da União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido, estão apoiando a Ucrânia na guerra contra a Rússia, tem reduzido, né, a compra de produtos, né, derivados, não só derivados de petróleo, mas tem reduzido a importação de produtos russos, né, nessa tentativa aí, né, de mitigar ou de dificultar a economia russa, né, na guerra, mas isso também não tem surtido tanto efeito, porque mesmo com a queda do volume de importação, como a gente teve um aumento dos preços, os russos têm lucrado até mais do que lucravam antes da guerra com as exportações. Então o Ocidente fica aí nesse dilema, né? Tipo, quer de alguma forma, né, retaliar a Rússia, prejudicar a economia da Rússia para evitar que eles continuem nesses incentivos de guerra, mas isso pode e tem causado já problemas internos e essa discussão, né, de quem é que vai acabar pagando a conta da guerra, porque, né, quando começa a mexer no bolso também, a ajuda humanitária às vezes acaba diminuindo. 9,1% em 12 meses, 1,3% em apenas um mês. Se eu te falar apenas esses dados, talvez você pense, poxa, tá complicado no Brasil, né? De novo chegamos aqui. Mas não, são dados dos Estados Unidos, que aparentemente podem até mesmo bater 2 dígitos de inflação, igual a gente vive aqui hoje, né? E só lembrando aí que a meta de inflação anual para os Estados Unidos é de 2%. Então, quer dizer, em um mês, tivemos aí mais da metade, 65% para ser mais exato, da inflação esperada para um ano inteiro. Inclusive, quando a gente olha alguns dados específicos dentro desse dado, a coisa fica ainda mais assustadora. 19,4% de aumento em combustíveis e energia, 10,4% em comida em casa e 5,8% em aluguéis. Especificamente, este de aluguéis foi a maior subida mensal desde 1986. Tudo isso apenas em junho.
A situação na Europa é também bastante pressionada, principalmente por preços relacionados à energia, que já preocupa hoje e irá preocupar ainda mais conforme o inverno se aproxima. Alguns episódios atrás falávamos sobre hard landing como se fosse algo com chances elevadas de acontecer, um tipo de coisa que estava ali virando a esquina. De acordo com dados mais recentes que observamos, o que parece é que movimentos de enxugamento de liquidez global seguirão adiante, caminhando com um equilíbrio delicado que envolva não deixar ainda mais descasadas a oferta, que segue bastante apertada, e a demanda. Cenário internacional delicado para economias desenvolvidas. Resta saber o tamanho do efeito para as emergentes, como é o nosso caso, porque convenhamos, é praticamente impossível esperar que esse efeito seja zero. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, praticamente todas as pessoas que nos ouvem sabem o que é inflação. Mas o que seria reduflação? E o que isso tem a ver com a corrida de juros? É isso mesmo, Caio. Infelizmente, eu não consegui, né? Eu tentei evitar falar desse assunto novamente. Eu sei que os nossos ouvintes devem estar bastante cansados desse tema, mas depois do dado que saiu hoje pela manhã, foi muito difícil, né, evitar este tema. Este tema é ele mesmo, a inflação nos Estados Unidos. O último dado, né, do CPI, que é tipo o nosso IPCA, né? Então é o migo americano do IPCA, um dos principais índices de inflação ao consumidor. Eu digo um dos principais porque também tem o PCI, né? O PCI, na verdade, ele é o deflator, né? É aquilo que você usa para deflacionar ali o consumo, e ele é também bastante usado, dizem que é o favorito do Fed. Porém, na situação que o Fed, o Banco Central americano, está nesse momento, eu acho que ele não deve ter nenhum índice de inflação favorito. Ele deve estar com bastante raiva de todos eles, porque esse que saiu hoje, que é o CPI, ele mostrou uma aceleração acima do esperado, né, de 1,3% no mês, em junho, ou seja, aí no finalzinho do mês passado. O dado de inflação, é o que vocês devem ter reparado, é o que sai mais rápido, né? Então, quando a gente está falando de atividade econômica, a gente está falando aí de vendas no varejo, serviços, isso tudo ainda de maio, né? Na grande maioria do mundo, a gente está falando os PMIs, que são aqueles indicadores mais qualitativos ali, né? Eles saem um pouquinho mais recentes, mas a inflação, a gente já está falando da inflação de junho. Ou seja, gente, a inflação de junho, ela levou o acumulado em 12 meses, que é aquele que normalmente a gente usa, né? A inflação atingiu 10, a inflação atingiu 15, a inflação atingiu 13, né? Esses números bem grandes que a gente tá ouvindo ultimamente é no acumulado em 12 meses. E esse acumulado em 12 meses, então, até junho, foi até 9,1%, gente. É muita inflação nos Estados Unidos. É muita inflação. Sei que aqui no Brasil a gente fala, poxa, mas a gente tá acostumado com inflação de 2 dígitos, né? Aqui é tranquilo. E assim, tem uma parte boa e uma parte ruim, né? Para as pessoas, elas podem pensar que, mas daqui a pouco os salários vão acompanhar tudo isso, né? Que nem aqui no Brasil, a nossa economia, ela é muito indexada. Ou seja, tudo é ligado, tudo é indexado à inflação, tudo é atrelado à inflação. Por quê? Porque as pessoas têm medo da inflação sumir e elas perderiam o poder de compra. Lá nos Estados Unidos, isso não é bem verdade, porque eles não estão acostumados com essa inflação alta. Assim como, por exemplo, no Reino Unido, né? Que eles também estão rodando aí com a inflação quase a 10%. Agora não sei se chegou a atingir 10%, mas assim, tá bem próximo. E também na zona do euro. Ou seja, lá o pessoal não tá acostumado com essa inflação zona, né? E não tem nada sendo reajustado. Então, eu acabei de lembrar aqui de um tema correlato, gente, que é o fato que os aeroportos na Europa estão um caos. E parte do motivo desse caos, inclusive ontem, no mesmo dia que eu comprei uma passagem saindo de Heathrow, que é o principal aeroporto de Londres, o administrador ali do aeroporto pediu para as companhias aéreas pararem de vender voos, né? Por quê? Porque tá um caos, tamanho o caos que tá lá. E o que isso tem a ver com a inflação, gente? Parte desse caos tem a ver com que as viagens estão voltando muito rápido, né? Muito forte. Muita gente foi demitida por conta da pandemia e não voltou. Assim, eles estão recontratando, etc. Mas também parte tem a ver com a inflação. Por quê? Porque teve greve, gente. Teve greve lá dos funcionários do aeroporto, assim como de outros transportes em Londres e também em outros países, né? Ali no Reino Unido e também em outros países. Por quê? Porque a inflação tá muito alta e eles querem correção. Ou seja, tá com cara de Brasil, né? E lá nos Estados Unidos, a gente tem aí esse número de 9,1%. Então, assim, é muita inflação. E a gente fala, poxa, mas essa inflação vem da onde, né? Principalmente de energia e de alimentos, as boas e velhas commodities, que a gente tá falando há bastante tempo. Porém, quando a gente olha agora, a gente vê também moradia também muito alta. A gente começa a ver serviços, né? Quando a gente olha no core, né? Os economistas olham ali, a core inflation, né? Que quando você tira os números mais voláteis, né? Como energia e alimentos. Mas mesmo o core tá muito alto, muito mais alto do que a meta de 2%. Então, assim, a situação lá não está
de brincadeira, né? Tá muito próximo aqui da nossa inflação, que tá em 11,9, né? Quero falar 9, porque eu sei que caiu um pouquinho, subiu de novo. A gente tá quase em 12%, mas assim, né? Tá bem pertinho, né? Então, assim, isso não quer dizer que é melhor ou pior, é só que a inflação tá sendo um problema muito grande. Uma das grandes diferenças, né, entre a gente aqui e os Estados Unidos, é que a gente já começou a subir a taxa de juros há bastante tempo. Então, quando esses choques de oferta começarem a melhorar, ou seja, a gente já tá vendo sinais de normalização das cadeias de produção, né? A política de Covid-0 na China já deu uma melhorada. A gente viu aí mais um balanceio ali, olhando pra Xangai nesses últimos dias, mas nenhuma sinalização de que, né, daquele caos dos portos fechados e tudo mais, dos navios esperando, né? Então, tem uma certa normalização. A expectativa é que com essa normalização ali do choque de oferta, né, parte, a gente já vê das commodities caindo, a gente já vê o petróleo caindo, a gente já vê o minério caindo. Então, os alimentos também tem uma questão de seca que vai ser pesado ali também, né? Que sempre, né, como desgraça pouco é bobagem, a gente ainda tem todo um problema de climático que tá afetando muito a produção, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e outros países. Mas a verdade é que alguns desses choques de oferta dissiparem, a gente aqui tá com uma inflação de serviços rodando bastante alta, só que a gente já viu no último indicador de inflação aqui que o índice de difusão, que é aquele que indica assim, né, quão disseminada tá a inflação na economia, ele já caiu um pouquinho. Então, isso também é uma sinalização positiva, ou seja, a gente já começou a subir os juros aqui há muito tempo. Então, os brasileiros vão seguir sentindo aí os juros do ano passado ainda, porque demora um tempo pra sentir, mas é uma trajetória de alta e é muito juros, né? A gente tá falando aqui de 13%. Nos Estados Unidos, eles começaram a seguir agora, é óbvio que a gente tá falando em dólar, a gente tá falando de outra situação, outra economia, eles não têm que subir lá a 13%, só que eles começaram agora, né? Eles ainda estão em território expansionista. Então é uma loucura pensar que com essa inflação em 9%, eles ainda estão estimulando a atividade, né? Vai chegar em território contracionista, então assim, uma das questões importantes desse dado, e o Fed já tinha falado que eles estavam muito data dependent, né? Ou seja, olhando os dados muito de perto, os dados que saíssem, né, recentes, e aí com esse dado dessa inflação muito, muito alta, surpreendendo pra cima, etc., ele já basicamente tá comprado ali um aumento de 75 pontos percentuais na próxima reunião agora de julho. Só que aí vai chegar no território neutro, né? Neutro para contracionista, ou seja, agora que eles estão falando, não, vamos, né? Vamos devagar, vamos aí começar a não estimular a nossa atividade. Só que a gente sabe que tem um lag, né? É lógico que a política monetária ali, o Banco Central americano tem muito mais credibilidade do que o nosso, historicamente, etc. Então, quando eles começam a mexer, a gente já vê, sim, sinalizações do mercado reagindo, né? A gente vê aí nos índices de crédito, etc. Já começa a ver uma certa reação no mercado financeiro, dessa credibilidade que vem da credibilidade do Banco Central, que, olha, os juros vão subir, a gente não vai deixar a inflação correr solta assim, 10% por muito tempo. Porém, também se sabe que não se vê inflação assim nos Estados Unidos há mais de 40 anos. Então, ali, literalmente, eles estão meio perdidinhos, né, em certo ponto, ali, sobre o que é um choque de oferta, o que não é, o que são os efeitos secundários, que eu já falei aqui, né, em outros episódios, que o Banco Central, como é que ele controla o petróleo russo? Ele não controla. Como é que ele controla a seca que afeta a produção do milho? Ele não controla. Mas o que ele controla, né? Ele controla os efeitos secundários disso, das pessoas vendo que tá tudo subindo e elas, consequentemente, começarem a subir, né, os seus preços em serviços, por exemplo, e a inflação começar a ficar disseminada. É isso que o Banco Central controla. Ele controla a demanda, ou seja, quanto as pessoas estão querendo comprar, né, qual é a procura ali por bens e serviços. Quanto maior a procura, maiores os preços, né? Então é essa parte que o Banco Central controla por meio do crédito, por meio das expectativas, e é esse imbróglio, esse pepino que os Estados Unidos encontram. E como é que a gente é impactado aqui no Brasil, né? Quanto maior a inflação nos Estados Unidos e nos outros países, né, desenvolvidos, maior a nossa aqui também, que a gente importa parte da inflação, né? Obviamente, a gente compra, tem produtos importados, então além das commodities negociadas em dólares, a gente também importa, por exemplo, a gente importa máquina para fazer nossa máquina, né? A gente importa produtos finais ali, industrializados, manufaturados, etc. Então, assim, quanto maior o preço lá, isso também impacta a nossa inflação aqui. E aí tem o impacto, né, indireto da inflação em si, que é, quanto maior a inflação, maiores os juros lá, e isso também impacta, né, tanto o fluxo de moeda aqui pro Brasil, porque quanto maior os juros, mais atrativo fica ali para enviar, né, para investir nos Estados Unidos, menos em países emergentes, que são considerados mais arriscados, e aí a gente vê esse movimento de desvalorização da nossa moeda, etc. Então, assim, o Banco Central americano conseguindo controlar a inflação nos Estados Unidos é boa notícia pra gente. Porém, o juros subindo e a inflação continuando alta, né, é quase que o pior dos mundos pra todo mundo. E isso joga aí maiores preocupações sobre uma recessão, e uma recessão estagflacionária, né, ou seja, uma recessão com inflação alta, porque a gente já começa a ver nos dados aí de atividade americana que a economia começa a perder força. Nada extraordinário, mas começa ali a perder uma força, já bate na confiança, já tá batendo em alguns dados que a gente olha ali pra frente, pedidos futuros, etc. Então, assim, é um risco grande e isso não vai ser bom pra ninguém. Então, apertem os cintos que a inflação não tá
indo embora. Reduflação é quando você encontra o mesmo produto no mercado em tamanho menor, mesmo que o preço não mude. Isso acontece com diversos produtos por aqui há muito tempo, mas está começando a ser visualizado pelo americano médio também. Dentre outros motivos, isso acontece também pela reação atrasada dos bancos centrais com a busca da estabilização dos preços. De maneira bastante direta, é mais ou menos assim. Enquanto a demanda fica forte como está, diante de uma oferta apertada, ou os preços vão subindo infinitamente, o que uma hora começa a virar a destruição da própria demanda, né? O efeito, isso aqui tá muito caro, esse preço não faz sentido, eu não vou comprar. Ou se mantém andando de lado esse preço enquanto o produto diminui de tamanho. Esse tipo de coisa nos faz sentir meio bobos, né? Afinal de contas, é perceptível que estamos levando produtos em quantidades menores para casa. Mas como afeta o preço de maneira mais sutil, deixando com que ele varie menos, passa uma impressão também mais sutil. Viralizou nessa última semana uma foto tirada em um mercado dos Estados Unidos de duas Pringles, uma ao lado da outra, de mesmo preço, mas a nova e atualizada tinha tamanho menor. Sim, caríssimos e caríssimos, quando o Banco Central de qualquer lugar do mundo fica atrás da curva em sua missão de estabilizar preços, o efeito acaba sendo tão direto quanto a redução do tamanho da barra de chocolate e do pacote de salgadinho. Não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso, mas certamente na próxima vez que notar que um produto diminuiu de tamanho, mesmo que o preço tenha se mantido, você vai lembrar que isso tem nome: reduflação. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil. Muito obrigado, Fernanda, por trazer essas atualizações sobre varejo, sobre logística, e certamente essa não foi a última vez que a gente discutiu esse assunto. Te aguardamos na semana que vem. Bom, por hoje é isso. Mais um tema que a gente deve acompanhar para ver como vai fechar esse grande ano de 2022. E por hoje é só. Um grande abraço. Muito obrigado, Renata, por trazer também atualizações do Boletim Internacional, e te aguardamos na próxima semana. Então, acho que são essas as notícias que eu tinha para dar para vocês essa semana. A gente continua acompanhando e na semana que vem eu volto para vocês para trazer mais notícias aí da economia americana e mundial, tá bom? Um beijo e até lá. E também muito obrigado, Raquel, por trazer mais uma vez esse assunto, né, que quase não é comentado aqui, que você quase nunca comenta, né, brincadeiras à parte, e te aguardamos na próxima semana. É isso, pessoal. Até a semana que vem, em que eu prometo procurar um outro assunto para falar aqui com vocês, que eu tenho certeza que vocês não aguentam mais ouvir sobre inflação e juros. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.